Uma boa noite. Então, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da, da geometria diferencial, iniciando aqui um estudo da teoria local de superfície. Né? Para quem já estudou as funções de várias variáveis, né, sabe que algumas funções de duas variáveis têm como representação gráfica o que a gente chama de uma superfície, né, como, por exemplo, um paraboloide circular, ou também um paraboloide elíptico, a famosa sela, né, do cavalo, que é o gráfico da função x² menos y². Né? O plano, né, no R3, eu posso expressar que o z é uma função de x e y, por exemplo, z igual a 10 menos x menos y. Né? Isso vai dar como origem uma superfície que é uma superfície plana. Né? Então, dentro do conjunto, né, das várias funções de duas variáveis que são conhecidas, né, nós já fizemos alguns cursos de cálculo a várias variáveis, né, algum estudo de funções de duas variáveis, especialmente, nós conhecemos o gráfico de algumas superfícies descritas como funções de duas variáveis. No entanto, existem outros tipos de superfícies que também são conhecidas e, no entanto, não são funções de duas variáveis, não podem ser expressas, né, como funções de duas variáveis no sentido do cálculo, né, onde uma função é uma lei que associa a um ponto do domínio xy um certo valor z lá no espaço. Né? Por exemplo, uma superfície esférica, né, uma superfície esférica fechada, assim, não é considerado uma função de duas variáveis, porque para cada ponto do plano XY teríamos, né, imagina uma esfera, uma superfície esférica centrar um centro na origem do sistema de coordenadas do R3. Então, para cada ponto do plano, que seria o grande círculo, que seria o domínio, nós teríamos um ponto aqui no hemisfério superior e um ponto no hemisfério inferior. Então, nós teríamos dois pontos correspondentes ao ponto do plano XY, então não pode ser uma única função que descreve uma superfície esférica. Né? Um cilindro circular, dependendo da posição do cilindro, se ele tiver um eixo de simetria paralelo ao eixo Z, por exemplo, não será descrito por uma função. E, no entanto, claramente, esse conjunto de pontos, né, como a superfície esférica e o cilindro circular, são claramente exemplos de superfície. Então, existem outros tipos de superfícies que podem ser, então, incluídos dentro do chamado estudo das superfícies, e no caso da geometria diferencial, a teoria local de superfícies. Então, da mesma forma que o estudo das curvas no plano e no espaço é feito a partir da identificação de certos vetores, né? No caso das curvas no plano, o vetor tangente e o vetor normal à curva. No caso das curvas no espaço, o vetor tangente à curva, o vetor normal e o vetor binormal fazem o triedro de Frenet e as fórmulas de Frenet, tanto no caso do R2 quanto do R3, que permitem definir curvatura, permitem definir a torção, no caso das curvas no espaço, e permite, então, caracterizar certas propriedades das curvas. A mesma coisa ocorre com o estudo de superfícies. Tem uma primeira diferença, né, nas equações que definem as superfícies, quando comparada com as equações que definem as curvas. No caso das curvas, tanto no plano quanto no espaço, nós temos curvas definidas por equações paramétricas que têm apenas um parâmetro, que geralmente é representado pela letra T, ou o parâmetro S, que representa o comprimento de ar. No caso das superfícies, né, elas serão dadas por equações paramétricas que têm dois parâmetros, geralmente representados por U e V. Então, nós vamos começar estudando superfícies no espaço R3, né, e nós sabemos que os pontos do R3 têm três coordenadas, geralmente representadas por X, Y e Z. E como as equações paramétricas das superfícies dependem de duas coordenadas U e V, nós teremos que as coordenadas x, y e z vão depender de u e v. Isto é, x será uma função de u e v, y será uma função de u e v, e z será uma função de u e v.
Então, nós vamos ver, primeiramente, a definição. Então, a definição de superfície, nós estamos vendo aqui, né? Que uma superfície é uma aplicação X, né? Definida num conjunto aberto U contido no R2, e que terá como contradomínio, né, o R3, onde o intervalo U, o conjunto U, é um conjunto aberto contido no R2. O que é um conjunto aberto? Por exemplo, o interior de um disco, né, o conjunto dos pontos interiores a um retângulo, né, ou todo R2 realmente é um conjunto aberto. Lembrando que um conjunto aberto é um conjunto no qual todos os pontos são pontos interiores, né? Então, por exemplo, o interior de um disco aberto, os pontos estão dentro de uma circunferência de raio 1. Então, tira a borda, são só os pontos do disco interior, né, limitados. Então, os pontos que, digamos assim, o disco de raio 1 e centrado na origem do R2. Então, é o conjunto dos pontos tais que o módulo de cada um dos pontos é menor que 1, isto é um conjunto aberto. Tá? Porque todo ponto daquele disco é um ponto interior do conjunto. Então, essa função x deve ser diferenciável de classe sem infinito, significa que as equações paramétricas que definem as três coordenadas, x, y e z, serão funções infinitamente diferenciáveis, isto é, a gente vai poder calcular as derivadas parciais de x, y e z em relação a u e v, tantas vezes quanto a gente quiser, né? E para todo ponto UV pertencente a U, um ponto do domínio, então o chamado de U0, D0, né? A diferencial de x nesse ponto, né, representada por dx com subscrito q, né, que é uma função do R2 no R3, é uma função injetora. Né, certo? Então, se eu pegar pontos diferentes, né, dentro do domínio U e calcular a diferencial, esta expressão será injetora, significa pontos diferentes terão imagens diferentes pela diferencial. Então, para que isso aconteça, né, esta condição é equivalente a verificar que os vetores derivada parcial de x em relação a u, calculado no ponto 0, V0, a derivada parcial de x em relação a v, calculados no ponto x, U0, V0, são vetores linearmente independentes. Isso equivale a dizer também, né, que o produto vetorial do vetor XU, que representa a derivada parcial do vetor X, né, que representa a superfície, quando deriva em relação a U, calculado no ponto 0, V0. Faz o produto vetorial com o vetor XV, que representa a derivada de X em relação a V, calculado no ponto 0, V0, esses dois vetores, quando a gente faz o produto vetorial deles e dá um vetor diferente do vetor nulo, isso é uma forma direta de verificar que esses vetores são linearmente independentes, né? Porque vejam que, no caso do R3, né, quando eu tenho dois vetores, digamos, U e V, né, vetores do R3, né, para eu mostrar que esses vetores são linearmente independentes, uma forma de mostrar isto é calcular e mostrar que o produto vetorial UV é diferente do vetor nulo, né? Quando isso acontece, realmente isto prova, né? Isso é uma demonstração de que os vetores U e V são linearmente independentes, né? Certo? Então, é por isso que a afirmação, né, de que a diferencial é injetora equivale a dizer que o produto vetorial das derivadas XU e XV calculadas, então, o vetor derivada XU calculado no 0, V0, o produto vetorial com o vetor XV calculado no vetor do ponto 0, V0, esse produto vetorial é diferente do vetor nulo do R2. Então, com isso, né, a gente define... Então, essas propriedades, né, do produto vetorial, né, são propriedades conhecidas, né? Lá no início do semestre eu comentei, então, que alguns requisitos a respeito
do produto vetorial são necessários, né, para o desenvolvimento dessa teoria, né, até no livro da professora Cat, né, ela faz uma breve revisão destas propriedades do produto vetorial, a relação com os vetores linearmente dependentes, então, todas essas questões de requisitos aí são revisadas, vocês poderão encontrar no livro da professora Cat, no capítulo 0, como ela mesmo chama, né? Então, quando a gente fixa um valor constante, né, para qualquer uma das coordenadas, se eu fixar o V0, né, e fazer o U variar, ou fizer o fixo e faço o V variar, né, eu terei curvas coordenadas da superfície no ponto U0, V0. Né? Porque, vejam, como são dois parâmetros, né, U e V são dois parâmetros independentes um do outro, né, a ideia é semelhante quando se estuda as superfícies, né? Se eu quero cortar a superfície pelo plano x igual a uma constante ou y igual a uma constante para ver qual é o resultado da intersecção desses planos com uma determinada superfície para entender, né, o gráfico da superfície. A mesma coisa acontece, né, com as superfícies aqui definidas de forma paramétrica. Então é importante observar isso, né, que estas superfícies, né, x de u e v, significam que nós teremos x, y e z, né, dependendo das variáveis u e v. Então, u e v vão variar num certo conjunto aberto, eu vou ter uma equação, né, paramétrica para calcular o x, vou ter uma equação paramétrica para calcular o y e uma equação paramétrica para calcular o z. Então, de maneira, né, de representação gráfica, né, nós temos aqui o plano UV, né, e aqui o conjunto U. Então, os pontos do domínio vão variar aqui nesse conjunto, né, e aqui nós teremos, né, o conjunto de pontos do R3, né, que vão descrever lá a superfície lá no R3, certo? Essa é a ideia, né? Então, quem conecta esses dois conjuntos é a função x, né? Através das equações paramétricas que definem x, y e z, vai ter um conjunto de pontos aqui que será a superfície x lá no R3. Então, alguns exemplos de superfícies, né, que são superfícies conhecidas, né? O plano ou a superfície plana. O plano é uma superfície bastante conhecida, né, dos estudos de cálculo, né, certo? E, na verdade, né, o que caracteriza a superfície plana, né, nós sabemos que uma das características da superfície plana é exatamente o fato de que o vetor normal à superfície, né, ele é sempre o mesmo, né, certo? Ele é um vetor constante. É exatamente uma das grandes propriedades, né, do plano, é exatamente esta representação geométrica de uma superfície que tem um vetor normal sempre o mesmo. Vocês vejam que para uma superfície, vamos imaginar aqui, um cilindro circular, né, vocês vejam que ele também tem essa propriedade. O vetor normal é sempre o mesmo. Então, o fato do vetor normal ser sempre o mesmo, né, não é suficiente para garantir que a superfície é uma superfície plana, porque o cilindro circular também
tem